Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre as eleições americanas. No último domingo, o Joe Biden anunciou que não vai mais concorrer à reeleição nos Estados Unidos. O novo candidato democrata, que vai ser indicado até agosto, ele deverá testar o favoritismo de Donald Trump, cuja candidatura se fortaleceu desde o atentado a tiros que o ex-presidente sofreu no último dia 13. Bom, mas enquanto não tem uma definição do lado democrata, vale a gente analisar as propostas do Trump. Medidas como o corte de impostos para empresas, o aumento de tarifas para importação e a restrição a imigrantes já foram citadas pelo candidato republicano. E quais seriam os impactos dessas propostas para a economia americana? No episódio de hoje, a gente vai responder essa pergunta e a gente vai falar também sobre o PIB da China, sobre a pausa nos cortes de juros na Europa e sobre a busca do governo brasileiro pelo equilíbrio do orçamento público. A gente tem ainda a participação da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management. Ela conta como anda a percepção dos investidores em relação ao cenário econômico americano e faz uma análise do desempenho dos diferentes setores da Bolsa de Valores. Eu sou a Marina Rapa. Eu sou a Bianca Alvarenga e hoje é 22 de julho de 2024. Vamos lá? Depois de uma grande especulação na imprensa, foi oficializado que o Joe Biden não vai ser o candidato democrata nas eleições americanas. No final de semana, o Biden anunciou a desistência e declarou apoio à sua vice, a Kamala Harris, como nova candidata democrata. O partido vai decidir até agosto quem será o substituto de Biden na corrida eleitoral. Até então, o diagnóstico entre os analistas políticos era de um enfraquecimento da candidatura democrata. O mau desempenho do Biden em um debate na televisão e o atentado a tiros a Donald Trump aumentaram as chances de uma vitória republicana, ainda de acordo com essa análise. E aí, diante dessa indefinição sobre o novo candidato democrata, parte das atenções ficou dedicada às propostas de Trump para a economia. Será que o ex-presidente vai repetir a fórmula do seu último mandato, que durou ali entre 2017 e 2020? A julgar pelo que o Trump tem dito em entrevistas e discursos, a resposta parece ser sim. A agenda proposta é, em grande parte, uma reedição das medidas adotadas no seu primeiro governo. Foram 3 pontos principais mencionados pelo ex-presidente até aqui. A gente vai detalhar melhor esses pontos. O primeiro deles é o corte de impostos. Se eleito, o ex-presidente possivelmente renovaria em 2025 a lei que reduziu a carga tributária para cidadãos e empresas aprovada no seu primeiro mandato. O segundo ponto é um aumento das tarifas de importação. Em discursos recentes, o Trump citou a possível criação de um imposto extra de 10% para todos os itens comprados no exterior. Para os importados chineses, a alíquota seria maior ainda, de 60%. E o terceiro ponto são regras mais duras para a imigração. O ex-presidente tem prometido restringir o que ele chamou de invasão de estrangeiros aos Estados Unidos. Na economia, a agenda do Trump pode até ter efeitos positivos de curto prazo para o crescimento do PIB, mas existem algumas preocupações, principalmente com a inflação e com as contas públicas. O aumento de tarifas de importação pode causar um aumento de preços em solo americano, e não só de produtos e insumos trazidos do exterior, tá? A tributação extra pode elevar a demanda por itens produzidos localmente que seriam isentos da incidência da nova alíquota. Dessa maneira, o impacto para a inflação poderia não se limitar só aos importados. Além disso, a restrição para imigrantes pode causar uma diminuição na oferta de mão de obra, em especial no setor de serviços, que já tem lidado com uma escassez de trabalhadores e com aumento de salários além da produtividade. Por fim, o corte de impostos pode reduzir em 4,5 trilhões de dólares a arrecadação do governo americano na próxima década. Isso considerando só a manutenção da lei que foi aprovada em 2017, portanto, sem levar em conta uma eventual redução adicional de impostos. Para evitar que a renúncia fiscal piore ainda mais o déficit do orçamento do governo, o futuro presidente vai precisar buscar fontes compensatórias. Mas dificilmente só a proposta de aumento de tarifas de importação seria suficiente para fechar a conta. Vale lembrar que existe uma preocupação em relação à trajetória das contas públicas americanas. Segundo cálculos do Escritório do Orçamento do Congresso dos Estados Unidos, a dívida pública do país deve saltar para 122% em 10 anos. Ainda na matéria fiscal, a discussão do teto da dívida americana, que deve acontecer em 2025, pode enfrentar obstáculos a depender da composição do Congresso depois das eleições.
Se não houver acordo até abril, o pagamento das despesas corriqueiras pelo governo vai ser afetado. Outras questões estão em aberto, como a indicação do sucessor de Jerome Powell na presidência do Fed em 2026, quando acaba o mandato dele. A questão é a seguinte: faltam menos de 4 meses para as eleições e ainda é cedo para saber qual vai ser o desfecho da corrida pela presidência americana. A falta de definição sobre o nome que vai enfrentar o Trump nas urnas aumenta a incerteza do cenário e traz atenção para a campanha democrata. São cenas dos próximos capítulos que a gente vai acompanhar, né? O assunto agora é a China. O PIB do país avançou 4,7% no segundo trimestre de 2024, isso na comparação com o mesmo período de 2023. É uma desaceleração maior do que a esperada por analistas e ela indica que a economia chinesa pode ter dificuldade para atingir a meta de crescimento de cerca de 5% para esse ano. O consumo doméstico fraco e a contração do setor imobiliário seguem dificultando a expansão da economia chinesa. Dados de junho mostram que o crescimento do país continua apoiado em exportações. Houve recorde da balança comercial, com sólido aumento da produção da indústria. Além disso, os investimentos nas fábricas seguem crescentes, impulsionados por políticas do governo. Mas existem dúvidas quanto à capacidade da China de sustentar o crescimento só com a ajuda do comércio externo. Exemplo disso foi a decisão recente da União Europeia e dos Estados Unidos de aumentar as tarifas para carros elétricos chineses. Para que o crescimento alcance a meta em 2024, novas medidas devem ser divulgadas pelo governo chinês em breve. A terceira sessão plenária, evento do Partido Comunista da China que discute objetivos de médio e longo prazo para a economia do país, esse evento terminou na última semana sem o anúncio de grandes novidades, mas ali com a renovação do compromisso de continuidade do crescimento. Não é esperado um forte estímulo do governo à economia, mas é possível que no futuro próximo haja uma ajuda extra para fomentar o consumo doméstico, conter a crise do setor imobiliário e aumentar os investimentos de governos locais na China. Agora a gente vai partir para a Europa, onde em uma reunião da última semana, o Banco Central Europeu decidiu manter as taxas de juros inalteradas. A taxa de depósito permaneceu em 3,75% ao ano, como já era esperado. A autoridade monetária decidiu pausar o corte de juros que havia sido iniciado na reunião anterior, em junho. Em um comunicado, o BCE reconheceu que a pressão sobre a inflação segue elevada por causa dos preços de serviços. A autoridade monetária diz que a inflação deve continuar acima da meta de 2% ao longo do ano que vem, mas reiterou que as informações recentes indicam que os preços devem sim convergir para o alvo no médio prazo. A Christine Lagarde, que é presidente do BCE, ela disse que a decisão de pausa foi unânime, mas não deu pistas de quais podem ser os próximos passos dos juros. A chefe do Banco Central Europeu reforçou que a decisão da reunião de setembro está em aberto e vai ser definida de acordo com os dados que vão ser divulgados até lá. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. Hoje, a Marina traz alguns dados novos de atividade produtiva nos Estados Unidos e ela comenta como os investidores estão enxergando esses números que retratam o momento da economia americana. Ela diz que tem crescido a expectativa pelo corte de juros pelo Federal Reserve. Será que agora vai? A gente vai ouvir no comentário da Marina. Foram umas 2 semanas bem interessantes para o mercado de renda variável dos Estados Unidos, porque começamos a ver outros setores, além da tecnologia, tendo melhores retornos, algo que a gente vinha dizendo até há bastante tempo, desde o começo do ano, que podia ser uma grande temática esse ano. Então, setores como energia, bancos, industriais também, entre outros, começaram a superar o retorno do setor de tecnologia na semana passada, o que muitos chamam de uma rotação do mercado acionário. E por que isso está acontecendo? São 4 fatores principais. Do lado macroeconômico, na semana passada, inclusive nas últimas semanas, continuamos recebendo alguns dados econômicos que apontaram para a economia americana que continua forte, ainda resiliente, mas com uma leve moderação. Então, as vendas no varejo de junho, que saíram na semana passada, ressaltaram essa narrativa para os mercados. As vendas no varejo cada vez estão se tornando um ponto de dados bem importantes para entender se o consumidor permanece saudável, se está esfriando um pouco, e no geral pensamos que sim, que continua bem saudável. As vendas no varejo subiram 8% mês a mês, no número cheio,
mas o grupo de controle, que é um número que remove itens mais voláteis, como vendas de gasolina, cresceu 0,9% em junho. Então, vimos vendas fortes, sim, principalmente em móveis, eletrônicos, materiais de construção, saúde, cuidados pessoais. Esses foram alguns pontos de fortaleza do consumidor, e um pouco mais de fraqueza nas vendas de veículos e postos de gasolina. Mas, no geral, acho que esse dado continua reafirmando o ponto que a gente tem tentado fazer aqui, que o panorama de crescimento dos Estados Unidos não é tão fraco quanto o mercado temia nas últimas semanas. Então, pouco a pouco, o mercado começa a sentir maiores esperanças de que um pouso suave da economia americana está acontecendo. Por exemplo, o rastreador do PIB, do Fed de Atlanta, agora está projetando o crescimento do PIB do segundo trimestre em 2,7%, então ainda bem forte. O segundo ponto que apoiou essa rotação de setores do mercado de renda variável dos Estados Unidos foi a leitura de inflação CPI de junho, que claramente ainda ficou na mente dos mercados. Foi uma leitura super importante, porque veio depois de uma já em maio, um pouco mais fria do que esperado. Então, duas seguidas assim, e mostrou que a tendência de desinflação continuou. Isso está um pouco conectado com o ponto 3, que é essa leitura, um processo de desinflação continuando, junto com o mercado de trabalho esfriando aos poucos, que abre ainda mais as portas para um corte de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, em setembro. Inclusive, o presidente Powell, na semana passada, fez alguns comentários no início da semana que consolidaram ainda mais o caso para um corte de juros começando em setembro. Lembrando, né, que antes o Fed havia dito que eles precisavam de maior confiança na inflação, ter certeza, ter mais dados mostrando o processo de desinflação, mas agora já estão começando a suavizar essa mensagem, indicando que estão mais perto de realmente ter essa confiança. Então, agora os mercados estão precificando uma chance de 100% de um corte de juros em setembro, projetando entre 2 a 3 cortes até o final desse ano, que seriam cerca de 65 pontos base. Isso ainda pode ser um pouco otimista demais em termos de cortes, né? Nós, do lado de JP Morgan Asset Management, ainda estamos pensando que 2 cortes de juros fazem sentido para esse ano. Mas se juntamos esses 3 fatores, né? Então, a expectativa de um pouso suave para a economia dos Estados Unidos, uma inflação que continua caindo, os cortes de juros, isso tem apoiado a expectativa que outros setores, além da tecnologia, podem ter um apoio, né, com os cortes de juros, e inclusive setores que têm valuations mais descontados. Além do contexto mais favorável para a economia, a Marina explica que o resultado do lucro das empresas também tem deixado os investidores mais confiantes no desempenho da Bolsa de Valores. Assim como já vinha acontecendo antes, os bons resultados não estão mais concentrados nas empresas de tecnologia. Agora, setores como bancos, indústria e saúde estão colhendo os louros do avanço da inteligência artificial. A Marina analisa melhor. A gente começou a temporada de lucros faz 2 semanas para o terceiro trimestre. Os analistas esperam que os lucros cresçam quase 9% esse trimestre para o índice S&P, isso é bastante. Até agora, 82% das empresas superaram a expectativa de lucros, mas ainda falta muito. Mas o que a gente está vendo? As empresas de tecnologia, as Magníficas 7, devem continuar crescendo no lucro, um crescimento ano contra ano de 28%, então continua sendo forte, um pouco menor do crescimento do primeiro semestre de 50%, mas são as outras empresas, todas do índice S&P 500, exceto as Magníficas 7, que deveriam ver um crescimento de lucro, de acordo com os analistas, de 5% após uma contração de 2% no primeiro trimestre. Então, é nessa melhora que muito do mercado está apostando. Outros setores, né, como setores de banco, industriais, saúde, também são setores que gostamos por causa do uso potencial que tem da inteligência artificial. Então, como acessar essa tendência? Tem que se apoiar muito da gestão ativa, ajustando a exposição a certas empresas de tecnologia, né? Pois ainda queremos ter essa exposição à tendência secular de inteligência artificial, mas escolhendo os outros setores e empresas que têm boas expectativas de lucros e melhores descontos no preço da ação. O assunto agora é o Brasil. Na semana passada, o Congresso Nacional entrou em recesso extraoficial. A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano deveria acontecer antes da pausa dos parlamentares, mas não foi o que aconteceu. Então, até o fim do recesso, o orçamento de 2025 fica indefinido.
O projeto orçamentário que foi apresentado pelo governo para ser votado estabeleceu uma meta de superávit primário zero para 2025. Mas as contas sugerem que, para cumprir esse resultado, vai ser necessário fazer diversos ajustes no orçamento. No início do mês, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que vai buscar um corte de 26 bilhões de reais em despesas obrigatórias para 2025. Segundo o que tem sido veiculado na imprensa, o governo estuda viabilizar um pente fino em benefícios previdenciários e assistenciais por meio de uma medida provisória, mas ainda não tem muitos detalhes dessa medida. A gente acredita que a trajetória de crescimento das despesas obrigatórias é um risco para a viabilidade do arcabouço fiscal. Não existe uma saída fácil aqui. Entre os gastos elevados e o teto imposto pelo arcabouço, alguma coisa vai ter que ceder para a conta continuar fechando. Enquanto isso, o Haddad antecipou os principais números do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas para 2024. O ministro anunciou uma contenção de 15 bilhões de reais em despesas, sendo 11,2 bilhões de reais de bloqueio e 3,8 bilhões de reais de contingenciamento. Os números vão ser detalhados ainda nesta semana. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quarta-feira, a gente vai saber o resultado dos índices de gerentes de compras, o PMI, do mês de julho dos Estados Unidos, da zona do euro e do Reino Unido. A gente acredita que a atividade econômica americana segue firme, enquanto na Europa a economia pode mostrar sinais de enfraquecimento. Na quinta-feira, 25 de julho, vai ser divulgado o resultado do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos. Os números devem comprovar a tendência que a gente citou agora há pouco, de uma economia forte em território americano, apesar dos juros elevados por lá. Aqui no Brasil, o IBGE divulga na quinta-feira o IPCA 15 de julho. A gente espera uma alta de 0,25%, impulsionada principalmente pelo maior preço da gasolina e das passagens aéreas. Na sexta-feira, vai ser divulgada a inflação dos Estados Unidos, medida pelo PCI. A nossa expectativa é de uma desaceleração no índice, com um ligeiro alívio da pressão do setor de serviços. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou do podcast de hoje, eu faço um pedido especial para você compartilhar o nosso canal com aquela pessoa que vai gostar de ficar por dentro das notícias mais importantes de economia. Que tal? Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e roteiro são desse time todo, junto com Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andrea. A gravação fica com a Rafaela Oliveira e a divulgação nas redes sociais com a Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review, nossa plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!